Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe os cuidados que devemos ter com os alimentos antes de consumi-los? E você toma cuidado com os alimentos, principalmente com as verduras, antes de consumi-las? Pois é sobre isso que vamos estar falando no programa de hoje. O cuidado com o alimento que nós consumimos. Muita atenção aí, viu, gente? O programa está recheado de dicas e de orientações para não depois passarmos mal, né? Ai, por que você está passando mal? Ah, eu comi alguma coisa que não estava muito bem lavada, que estava estragada. Então, atenção. E para falar conosco sobre isso, está aqui a doutora Ilma Nogueira, da Gama. Bem-vinda, doutora, que é médica coloproctologista e é coordenadora da equipe de coloproctologista do Hospital Madre Teresa aqui de Belo Horizonte. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Também aqui da culinária está conosco nossa querida amiga Regina Riente. Bem-vinda, Regina, Obrigada. da Light Gourmet, também que é especialista em nutrição humana e saúde, que já vai estar nos dando dicas como lavarmos bem, principalmente as verduras e legumes, né, Regina? É isso aí. Tá Bem-vinda. Eu vou chegando aqui na sala de entrevista, já conversando com a doutora Ilma. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Doutora, como que a contaminação dos alimentos que nós comemos pode ocorrer? Olha, tem 3 tipos de contaminação: a bacteriana, a química e a virótica. Geralmente é falta de higiene no cuidado dos alimentos. A maioria das contaminações, que são as contaminações chamadas orofecais, a pessoa vai ao sanitário, faz a necessidade e não lava bem as mãos e vai para o manuseio da comida. Essa corresponde à maior parte das infecções. É uma coisa simples de resolver, parece, né? E nós não tomamos muito cuidado por vezes, né? Não, é. E quais são os alimentos mais comuns que nós ingerimos contaminados? Geralmente são os alimentos crus, né? As saladas, os peixes crus. Então, com essa contaminação e no alimento cru, a bactéria cresce, desenvolve e ela ingerida no organismo causa esses problemas todos, diarreia. E tem como nós vemos pelo aspecto do alimento que ele está contaminado? Nem sempre pelo aspecto. Às vezes a gente olha, a aparência está boa, mas o alimento está contaminado. Eu acho que a gente tem que observar mais o ambiente, o entorno, o cuidado, a higiene do lugar. Quais são os perigos, né, de ingerirmos os alimentos contaminados? Uma bactéria, ela entra no organismo e vão dizer que ela causa uma verdadeira confusão no intestino. Ela irrita o intestino demais. Então, por isso que a gente tem a diarreia e por isso que a gente tem o vômito. Na verdade, a diarreia é uma maneira de expulsar a bactéria. É uma defesa do nosso organismo. E o vômito também. Então, é errado. Às vezes a pessoa fala, toma um remédio para essa diarreia passar. Fala, não, é bom que pelo menos se elimine aquilo e faça uma dieta leve, tome bastante líquido e as coisas naturalmente vão voltando ao normal. Não podemos segurar, então, aquilo dentro de nós. É um aviso importante. As pessoas, não, toma esse remédio aqui e tal, e isso não deve ser feito. Até 2 dias a diarreia não prejudica, até pelo contrário, ela elimina a bactéria e as toxinas dela. Muito bem. A nossa equipe de reportagem aqui do Manhã Viva esteve nas ruas. Vou perguntar para as pessoas se elas estão atentas, se elas se preocupam com os alimentos que estão ingerindo. Vamos acompanhar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos de diarreia são sintomas de uma infecção no trato gastrointestinal. Em 2017, até agora, foram registrados 133 surtos de intoxicação e mais de 2.000 pessoas doentes em todo o país. Isso é muito sério, minha gente. E as infecções mais comuns são as alimentares. Estou em Belo Horizonte para saber das pessoas se elas se preocupam com os alimentos que elas costumam comer e se têm o hábito de lavá-los adequadamente. Você lava as frutas e as verduras antes de consumi-las? Sim. E de que forma? Com detergente, sabão em barra, normal. Você procura saber a procedência, de que forma que eles lavam os legumes e as verduras? Não, nunca. Na confiança, né? Na confiança. Mas você come tranquilo. Como tranquilo. Você lava as verduras e frutas antes de consumi-las? Sim. E de que forma? Água e detergente. E você costuma fazer suas refeições em casa ou na rua? Não, na rua. E você procura saber a procedência do restaurante, de que forma que é Não. lavado? Não, também não. Confia, né? Uhum.
Você já teve alguma infecção intestinal causada por algum alimento? Uma vez já tive. Você lava as frutas e verduras antes de comer? Lavo. E de que forma? Com bucha e detergente. Você faz as suas refeições em casa ou na rua? Varia bastante, mas a maioria das vezes na rua. Quando é na rua, você procura saber a procedência, a forma que o restaurante faz para lavar os legumes e as verduras? Não. Fica difícil, né? E em casa, como que você faz? Em casa eu tomo esses cuidados, né? Mas no restaurante, quando como fora, que é na maioria das vezes, não me preocupo com isso, não. Você lava as frutas e as verduras antes de comer? Lavo. E de que forma? Aí varia, né? Às vezes com um pouco de hipoclorito ou bicarbonato. Sempre lavo. Nunca passa uma aguinha, lava bem direitinho. Bem direitinho. E você faz as refeições em casa ou na rua? Mais em casa. Mas quando é na rua, sim, você tem o costume de saber de que forma que é lavada as verduras, os legumes do restaurante? Não, eu acho difícil ficar sabendo, né? Você não vai perguntar, se perguntar também não vou acreditar na resposta, né? Vai então, na fé, né? na fé, na confiança, pela carinha do restaurante, e evito comer folhas. Você lava as frutas e os legumes antes de comer? Eu confesso que eu dou uma lavada bem psicológica, sabe? Só com a água na torneira. Você costuma fazer as suas refeições em casa ou na rua? Dependendo do dia, eu faço mais em casa. Prefiro em casa. E quando é na rua, você procura saber qual que é a procedência, de como que o restaurante lava os legumes e as verduras? Sinceramente, não. E você já teve alguma infecção intestinal causada por algum alimento? Graças a Deus, não. Que bom! Você lava as frutas e verduras antes de consumi-las? Sempre. E de que forma? Coloco de molho em 1 litro com água, 1 colher de água sanitária. Você costuma fazer suas refeições mais em casa ou na rua? Em casa. Sempre em casa? Mais em casa, raramente na rua. Quando você sai assim no restaurante, você procura saber a procedência do restaurante em relação de que forma ele lava as verduras, os legumes? Eu vou no olho mesmo. A confiança, né? Isso. Você já teve alguma infecção intestinal causada por algum alimento? Eu não, mas minha filha já. Você lava as frutas e as verduras antes de consumi-las? Sim. E de que forma que você lava? Fruta? Eu lavo normal. Passa uma aguinha. E as verduras, os legumes? Eu costumo colocar de molho na água sanitária, alface, couve. Colocar de molho tomate, eu passo a bucha e lavo ele. E você almoça, você costuma fazer suas refeições mais em casa ou na rua? Mais na rua. E você procura saber a procedência do restaurante, de que forma que ele lava os legumes, as folhas? Geralmente não. Muitas das vezes é difícil evitar os alimentos contaminados, porque eles não apresentam sinais de micro-organismos. E quando olhamos para as verduras e os legumes, por exemplo, a aparência, o cheiro, o gosto costumam ser normais. E, gente, não há nada mais desconfortável que sentir aquela dor de barriga e ter que sair correndo para o banheiro, não é mesmo? Então vamos ficar bem ligadinhos observando os alimentos que a gente está comendo, hein? Obrigada, Maria Marta, obrigada. A gente viu, né, as pessoas que realmente, né, doutora, não tomam muito cuidado. E como nós vimos, a senhora falou, não tem como olhar o alimento e saber se ele está contaminado, né? Então, quais são as dicas que a senhora dá? Eu acho que primeiro a pessoa deve evitar os alimentos crus. Com isso, já metade do problema já está sanado. E sempre, o ideal seria que a comida estivesse bem quente, quase fervendo, para a pessoa escolher aqueles pratos, geralmente que estão fervendo, ou os mais quentes possíveis. Aquele que fica morno, aquilo é uma fonte de bactéria. E outra coisa que eu observo no quilo, que às vezes a pessoa vai passando, vai conversando, você vai conversando ali, né? Do lado do arroz, do lado do feijão, aquilo não tem uma cobertura para proteger, né? A pessoa mexe, remexe. É difícil, hein? É bem muita difícil. Vigilância. É muita vigilância e a gente não está acostumada com esse tipo de... A gente chega para almoçar, pega qualquer coisa, né? E a gente vai pegando... Então, assim, nós estamos no tempo hoje mais friozinho, né? Nós queremos comer uma coisa mais quente. Mas quando chega no verão, a gente quer uma salada. Né? Então, assim... E a gente não tem como olhar para o alimento e saber se ele está contaminado ou não. Então, é um grande risco que nós corremos. Né? Doutora, também assim, a intoxicação alimentar, aquela intoxicação que a gente passa mal, né, alguns dias,
ela ocorre de alimentos contaminados? Pode ocorrer desses alimentos? Pode. E não só a contaminação bacteriana, como tem a contaminação química também, que eu vejo muito na volta das férias, quando a pessoa se alimenta de frutos do mar. Porque esses mexilhões, esses frutos do mar, eles são como filtros para a contaminação do oceano. Nossa. Como se fosse uma esponjinha. Então, eles absorvem metais pesados que são altamente perigosos para o nosso organismo. E o mesmo sistema, intoxicação, diarreia, vômito, só que é um período mais intenso e, às vezes, um período mais longo. Às vezes desidrata, tem gente que precisa até de ir para um hospital, tomar um soro. A gente já ouviu várias histórias dessas. Eu fui para a praia, passei mal, não é? Esse eu acho a bacteriana e dessa contaminação. Então, os mexilhões eles são como um filtro do mar, uma esponja que suga todas as bactérias. E os peixes crus também, mas acontece que o peixe cru que a gente recebe aqui é um peixe cru que vem congelado, né? Ele fala que é um peixe fresco, mas na verdade não é, ele vem congelado. E quando congela, mata metade. Faz o mesmo efeito que a água quente. Isso mesmo. Ele mata os vermes, mata inclusive, as bactérias. a tênia do peixe, que é um parasita gravíssimo, a tênia do peixe, mata a tênia do peixe também. Então, a sorte do peixe cru, esse de sushi, isso tudo, é que ele vem congelado. E essa intoxicação alimentar, quais são os sintomas mais comuns? Primeiro, uma indisposição forte, a pessoa sente, não imediatamente, mas tem gente que sente até imediatamente. Aquele mal-estar, parece que não sabe o que é direito, aí começa gases, uma barriga barulhenta, e uma vontade de vomitar, aquela coisa, e de repente vem a descarga intestinal, né? E nessa descarga elimina-se a bactéria, às vezes um pouquinho de sangue, às vezes um pouco de gosma também. Às vezes a pessoa pode ter uma febrezinha, uma indisposição, um corpo ruim, só quer saber de cama, não aproveita mais a praia. Já era as férias. Já era as férias, né? Então, é essa indisposição, que pode durar até 2, 3 dias. A gente recomenda aquele tratamento da avó, da mãe da gente, né? Chazinho de erva doce, muito líquido, água de coco, soro repouso, caseiro, comidinha leve, mingauzinho de fubá, ralinho, né? 2, 3 dias. Passou de 3 dias, aí tem que procurar um médico para tratar. Se está demais, é importante buscar, então, um profissional. Tratamento. Né? E assim, esses sintomas são parecidos com uma virose, né, doutora? Então, como nós não confundirmos as duas coisas? Qual é a diferença? Não tem muita diferença. A virose costuma ser mais curta o tempo. A virose geralmente é 2 dias. A bacteriana é mais extenso o período e precisa de antibiótico às vezes para tratar. E quando como que o médico vai diagnosticar, né, se é uma coisa ou outra? O diagnóstico basicamente é clínico, não tem um exame de laboratório que comprove. Muitas das vezes o exame de fezes não dá nada. Eu tenho vários pacientes que falam, nossa, eu fiz um monte de exame de fezes e não deu nada. A pessoa fica até com raiva porque não deu nada. Ela fica doida para dar alguma coisa para tratar, né? Então, quando não dá nada, fica com raiva. Aí eu faço um monte de exame e não dá nada, porque não dá. Então, é clínico. O médico tem que conversar, ouvir a história do paciente, ver o que ele se alimentou nas últimas 24 horas. E a partir disso ele faz o diagnóstico. E não é bom ouvir leigos, ouvir farmacêuticos, não é bom isso não convém. Porque às vezes um remedinho dado nesse episódio inapropriadamente pode complicar a situação. E se a pessoa não dá muita importância e deixar passar vários dias, o que pode ocorrer com ela? Desidratação grave, né? Primeira desidratação, muito grave, perde potássio, perde sódio. Agora, isso é mais grave nos idosos e em criança. Os adultos normais não tem problema, mas criança e idoso tem que estar muito atento. Deve ter o maior cuidado para eles não desidratarem, porque eles desidratam fácil e custam para recuperar. E no diagnóstico, o médico ele tem como de saber que tipo de bactéria a pessoa se contaminou? Não tem um tipo de bactéria, não tem uma específica. Então tem que ser uma coisa assim, um tratamento generalizado para matar a bactéria, independente de quem seja ela. A pessoa já sabe mais ou menos quais são as mais comuns, então trata, já tem os antibióticos padronizados para aquele tratamento. E teve algum caso que a senhora tratou assim que foi bem específico, que foi especial, que a senhora está lembrada?
teve uma bactéria que é difícil de ser tratada? Não, nunca tive nenhuma assim, não. Nunca tive. É estranho, né? Porque eu tenho 30 anos de formada e nunca tive isso. Mas que bom, né? Geralmente é um atendimento mais de pronto atendimento. Ah, entendi. O médico que está no pronto-socorro, no pronto-atendimento, é que ele tem mais contato com esses pacientes. Uhum. Como eu fico mais no consultório, em cirurgia, eu não tenho muito contato com esse tipo de clínica, né? Entendi. Então, nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos, sabendo mais dos cuidados que nós devemos ter com os alimentos antes de ingerirmos. Até já, espero você. Manhã Viva de volta, estamos falando dos cuidados que nós devemos ter com os alimentos para não ingerirmos alimentos contaminados. E nós preparamos algumas dicas de tomar cuidados com os alimentos em nossa casa. Depois a doutora Ilma também vai estar comentando conosco, complementando. Vamos acompanhar. Alguns cuidados para evitar a contaminação dos alimentos. Guardar logo as sobras da comida na geladeira, não deixando passar o dia na bancada da cozinha nem em cima do fogão. Descongelar os alimentos dentro da geladeira na prateleira de baixo ou no micro-ondas. Lavar sempre as mãos antes de preparar ou manipular os alimentos. Trocar diariamente o pano de prato para evitar que fique contaminado. Prender o cabelo sempre que cozinhar ou manipular alimentos. Não usar acessórios como relógios, pulseiras ou anéis quando estiver na cozinha. Cozinhar bem os alimentos, principalmente as carnes e peixes. Não guardar latas de metal na geladeira. Passar os alimentos para recipientes de vidro ou plástico. Além desses cuidados, também é importante jogar fora a parte dos alimentos que estejam estragados ou com mofo, para evitar que esses alimentos contaminem os outros. Muito bem, então são várias dicas, né, doutora Ilma, que nós temos. Então, para a dona de casa aí, estar atenta, né? Interessante, né? Uma coisa que eu sempre, quando vou descongelar a carne, eu deixo ela em cima da pia. Isso é errado. Por quê? O que pode acontecer? Contaminação, né? No ar contaminado, né? Mesmo que ela está dentro de uma embalagem plástica? Aí eu não sei se talvez. Mas devemos tomar cuidado, né? Eu, como tenho gato, eu nunca coloco nada para descongelar em cima da pia. Pois é, porque pode ter, né? Quando a pessoa tem animal, o pelo, né? Pode estar sobre a comida. Aí tem que ter mais atenção ainda, né? E o que a senhora fala diante dessas dicas que nós preparamos? Eu acho assim, são coisas que parecem simples, mas no dia a dia, nem sempre a gente presta atenção, né? Você fala, mas isso aí eu já sei. Você sabe, mas faz. A gente não faz. Não faz porque tem preguiça, não tem tempo, chega em casa aquela correria. Então, assim, eu acho que a gente tinha que prestar mais atenção na comida, na cozinha. E aí não fala também das facas, daquelas tábuas de corte. Pois é, aquela tábua de madeira. Aquela tábua de madeira, que é questionável a madeira, mas agora fizeram uma madeira especial para aquela tábua, né? Diz que não contamina. Não sei se é verdade ou não, mas aquelas tábuas, a faca, tudo que manipula, né, as carnes, deve ter muito cuidado, muita atenção. E qual que é a dica que a senhora dá, então, nessas tábuas? O que seria mais viável? Que tipo de material seria melhor para usar na corte da carne? Existe aquelas que parecem um plástico mais espesso, grossinho. Aquelas parece que a higiene é mais fácil, porque ela não absorve entre as fibras, né? Sim. E também de vidro, agora também tem de vidro, né? Tem de vidro. Que é melhor ainda, né? Para limpeza, manipulação do alimento. E agora a questão do pano de prato, né? Ser tirado diariamente, né? Cuidar, a dona de casa, meu Deus, agora vou ter mais pano de prato para lavar. Por que essa contaminação também no pano de prato também é perigosa? Porque ele fica meio úmido, né? Fica meio úmido, penduradinho ali no canto, e aquilo vai, a poeira, e você passa num prato, passa no outro, e aquela manipulação ali facilita, né, o crescimento bacteriano naquele lugar. E quando a gente abre uma lata, né, guarda, que nem uma lata de milho, né, nós deixamos ela dentro da geladeira, muitas vezes, qual que é o perigo disso, doutora? Porque tem conservante dentro daquela lata, para manter o milho fresquinho e com aquela aparência, é claro que tem muita química ali dentro. Então, o ideal é tirar, lavar bem na água corrente, colocar num potezinho de vidro e colocar na geladeira. E a diferença de pote de vidro e plástico, tem algum cuidado? Um é melhor que o outro? O de vidro é melhor. O de vidro é melhor,
Por quê? O plástico, ele elimina uma substância química que é dita também como que contamina os alimentos. Uma coisa química que eu não sei exatamente o nome. Mas outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante sobre isso. Sobre colocação no plástico, alguma coisa que tem ali. Talvez Dona Regina depois saiba falar pra gente. Pois é. Então nós vamos para a nossa cozinha ali com a Regina, que ela vai dar dicas de como lavar bem os alimentos. A senhora pode ficar aí. E a Regina vai trazer para nós essas dicas concretas, né, Regina? Sim, com certeza. Bem-vinda mais uma vez aqui no Manhã Viva. Né? E como que é que você, né, como uma culinarista, né, que está sempre atenta, quais os cuidados devidos concretos que nós devemos ter para lavar os alimentos? Quando eu vi a matéria, né, as pessoas realmente acham que não tem necessidade. Então, eu lavo com bucha. Bucha é uma das coisas mais contaminadas que existe na cozinha. Como se troca pano de prato, a gente, por dia a dia, você não vai trocar a bucha dia a dia, porque o custo é muito alto. Você também tem que higienizar a bucha. Então, meu conselho, não lava alimento com bucha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente lava, principalmente as folhas que são crus, né? Os que vão a altas temperaturas já diminui um pouco o risco. Mas ainda vou falar do frango. Aí as folhas que são cruas, a gente lava em água corrente, tira aquela sujidade que sempre tem, né? E depois... Poeira, terra, aquilo já sai do... Sei lá para quantos lugares passou até chegar na sua mão. É verdade. Mesmo que você pegue numa horta limpinha, sem agrotóxico, você sabe que tem terra, né? Então você tira aquela sujidade e você põe de molho no hipoclorídrico. O que é o hipoclorídrico? Traduzindo para o leigo, água sanitária. Só que a água sanitária, a gente tem que ter cuidado, que ela nem é sempre adequada. Aquela água sanitária que nós lavamos roupas, Aí né? você tem que ler lá se ela está adequada para lavar alimentos. Ah, sim. Eu gosto especialmente, falo para todo mundo, compra nos sacolões, nos hortifruti, né, na área de verdura, um que já vem pronto. Um pouquinho, mas parece que você vai gastar muito, mas você não vai, não. Preparo pronto para lavar a salada. Ele já vem pronto para salada. Eu gosto daquele. E eu, como trabalho com mais quantidade, eu compro também uma empresa, ele importa, que também existe, né? Mas para o consumidor do dia a dia, aquele que vem pronto, ou a água sanitária que tem escrito para consumo. Senão você está botando mais um produto químico. Lava com detergente. Você imagina você lavar uma folha com detergente? Pois é, ali no povo fala, né? Uma pessoa falou, eu lavo com água e detergente. A maioria faz isso, pega maçã, paga uma bucha, e se você fizer um geral, você vai ver isso. Pega a maçã, passa uma bucha com sabão e morde naquela maçã. Eu não sei o que é pior, e é um se você perigo, lavar né? Só com água... De ingerir o detergente, né, doutora? E mais a contaminação da bucha, que você não sabe quanto tempo aquela bucha está ali naquela cozinha. Então é assim, eu trabalho desse modo. Eu lavo, tiro a sujidade. Eu gosto de ter uma escovinha, que eu vou mostrar aqui, só para esse tipo de coisa. Passa a escovinha, cenoura, por exemplo, que às vezes você vai nem descascar, ou vai descascar fininho. A beterraba também. Cenoura, tudo que você vai... Até a abóbora, né? Aquela abóbora moranga. Essa escovinha é para cozinha, você deixa lá. Passa essa escovinha e põe no hipoclorito. Enxágua e aí você consome. Vou mostrar aqui rapidinho, né? Por exemplo, o que eu falei da alface? Essa aqui já está até lavada, que eu trouxe lavada. Mas você vai simplesmente abrir a torneira e tirar esse sujinho que normalmente ficam assim, ó. Tá vendo? No cantinho das folhas. Você vai tirar toda essa sujidade, ver se não tem nenhum bichinho. Depois que ela estiver nesse ponto aqui, que tá limpinha, aí você vem na solução. Aqui eu estou trazendo uma de pó. Mas a de água sanitária é uma colher de sopa por 1 litro de água. Essa é uma colherzinha bem Esse é um pouquinho porque o produto ele é muito mais concentrado. Certo. Isso é mais para a gente que usa maior quantidade, mas existe no mercado. O que você vai fazer? Você vai colocar de molho aqui de 15 a 20 minutos. Depois disso, você vai enxaguar. A cenoura, o que eu faço? Aqui a escovinha que eu... Uma escovinha compra própria para isso, né, Regina? Olha, ela já adapta, né? Aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai lavar ela assim, ó. Leve, não esfrega pra... Aqui, ó. Sai tudinho, tá vendo? Você dá essa lavada básica aqui, ó. A cenoura, igual você falou. Água corrente. Beterraba. Frutas que você vai ingerir a casca. Maçã, pera, pêssego. Passa de leve na água corrente. E o que você vai fazer? Você vai deixar ela de molho aqui também. Tá? Aí você vai deixar de molho. 15 minutinhos. 15 a 20 minutinhos. Eu enxago depois bem enxaguado de novo na água corrente. Quem tem um filtro mais adequado, eu lá onde eu trabalho no meu espaço, eu tenho um filtro grande em cima da pia. Aí o que eu faço? Até aproveito a água do filtro e enxago com a própria água filtrada. Fica mais limpo ainda. Para quem não está com filtro ali, é melhor que você enxague na água corrente. Nós temos uma boa água, né? Em Belo Horizonte. Enxaga em água corrente e acabou. Tirou daqui, ó. Você depois enxaga. Depois de 15 minutinhos. São 15 minutinhos, a gente enxágua. Não precisa deixar mais do que isso, não.
Aí como é que você vai fazer? Existem duas formas de secar. Eu não gosto de secar em pano de prato, porque eu não sei a limpeza que ele tá. Ou você bota um papel toalha assim, igual tá aqui, ou você tem aquele secador de folhas que aqui a gente tem em tudo quanto é lugar. Você bota ali, dá uma secadinha e guarda. Ô, Regina, e se a gente quiser lavar, colocar dentro de uma vasilha plástica e já deixar guardada na geladeira, a gente pode fazer isso também? Pode. Existe assim, tem gente que fala, eu já li várias coisas sobre isso e eu trabalho da seguinte forma. Eu prefiro chegar com as folhas, tirar esse sujo todo, lavar, fazer pequenas porções e já coloco na geladeira na temperatura que não queime a folha. Isso é, não perto do congelador, aquela parte mais baixa. Tem umas vasilhas que tem uns furinhos, a gente consegue ter. Então assim, para você arejar um pouco a planta. Não compra demais não, compra um pouco de casa, lavou, deixa lá, porque te facilita fazer salada. Aí que vem a história, você está com tudo sem lavar, na hora de comer você abre a torneira, passa um tiquinho, vai lá, põe no prato. É isso que a maioria das pessoas faz. Na hora da pressa. Então assim, se possível, quiser deixar lavado, eu acho que a gente está ganhando muito tempo. Agora, o que eu falo disso tudo? Existe a forma de lavar, o que são crus, existe a forma que eu acho que eu posso falar aqui rapidinho, de branquear, o que são cozidos, que a gente chama de branquear, como é que ele está verde? Tá lindo. Esse aqui são sem agrotóxicos. E como que você lava, então, o brócolis? O brócolis é a mesma coisa. Eu vou debaixo da água corrente, olho se tem bichinho que tem entre as florezinhas, né? E a gente às vezes não vê, né? Na aquele pressa. Bichinho que você cozinha, um bichinho junto com a couve-flor, você vai ver depois que você partiu. Então, você lava o brócolis. E o que a gente vai fazer para guardar maior quantidade? Vai branquear. Você ferve a água. Quando a água estiver fervendo, não precisa sal, não precisa nada. Você coloca o brócolis, marca 3 a 5 minutos e tira. É rapidinho, ele né? Fica lindo assim, ó, verdinho. Aí você espera ele esfriar bem e congela. A mesma coisa com a couve-flor. Então você tem brócolis congelado, couve-flor congeladas, arranja aquele saquinho zip de freezer, bonitinho, ou vasilhinha, põe no freezer. As suas verduras estão lavadas e os seus de branquear estão congelados, você tem mais tendência a comer uma salada que vai te dar uma total segurança, que eu posso até quase que assim dizer, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena colocar aqui, que eu trouxe de propósito, que não é legume nem verdura, foi o frango. Que eu gosto sempre de uma salada colocar uma proteína. Agora, o que tem um frango? O frango tem salmonela. Então, o descongelar em cima da pia aumenta o nível de contaminação daquela coisa que está lá. Ou da carne. Pois o cuidado para não colocar na pia. Como eu falei, né, doutora, de pôr a carne para descongelar põe dentro da geladeira ou tira direto, marca na tecla descongelar no micro-ondas, para não cozinhar a carne e descongela. Por quê? Tem salmonela. Aquilo fica em cima da pia, vai aumentando. Você não sabe a quantidade. Aí você passa mal passado, come um bife mal passado. Eu já tive vários restaurantes, de cliente me pedir bife de frango mal passado. Nossa. Eu quase morria de nervoso. Porque eu dizia, esse cara vai passar mal, vai dizer que foi meu restaurante que está todo contaminado. Não se deve ingerir carne que tem salmonela. Por que eu trouxe o frango? Por isso. Então você tem o cuidado de ir no frango, você descongelar dentro da geladeira, tira de noite, se for o caso, ou no micro-ondas, e cozinhar bem cozido, você colocar numa salada. Ô, Regina, outra coisa, né, que a doutora também comentou, é o manuseio das facas, né, que você passa uma carne, passa uma verdura, esse cuidado e a limpeza, como que você também sugere? Em casa é o seguinte, restaurante que a gente tem que fazer isso, que é uma peleja, mas em casa a gente deve ter uma tábua para carne e outra tábua para verduras. Você não deve manipular. Mesmo a de carne, se você está cortando um frango, você vê nos açougues, eu quase morro. O cara está cortando para você o porco, dali a pouco ele vem com boi, vem com frango na mesma tábua. É uma troca de bactéria ali, de contaminação sem fim. Meu Deus. Então, o ideal é você ter uma tábua. Eu tenho uma tábua para frutas, essas de vidro são ótimas, essas branquinhas de polietileno, que você pode pôr no hipoclorídrico, você bota lá dentro de um vasilhame, qualquer um tabuleiro que for, põe água, descontamina. Então, aquela lavagem daquela tábua tem que ser feita constantemente. A tábua de madeira foi contaminada, foi condenada dessa madeira tradicional, porque ela dá aquelas rachaduras. Ali entra muita sujeira, e né? você não consegue tirar. Essas mais branquinhas que a gente vê no mercado, ou as de vidro, você limpa. Agora, o ideal, eu não corto fruta na tábua que eu corto carne. Até ainda arrisco a de carne com frango, contanto que eu dei uma lavada antes. E às vezes que nós compramos a carne, já pega do jeito aí que você estava contando, né? E chega, já põe dentro da geladeira, daquele pacote. Qual o risco também desse plástico, dessa carne, está contaminando os outros alimentos? O ideal, por exemplo, eu chego em casa, quando é embalada a vácuo bem fechada, eu passo uma aguinha rápida. Você não deve estar lavando carne. Outra coisa que existe várias terminologias aí que se fala, não se deve estar lavando muita carne. Porque quanto mais você mexe, quanto mais você porciona, quanto mais você
carne moída, por exemplo. Por que os açougues hoje não vendem carne moída? Você pede para moer. Porque quanto mais você porciona a carne, maior o número de bactérias que você vai gerando. Mais ali. perigoso Então, ainda. você chegou com aquilo, dá uma limpadinha, põe lá dentro do freezer, mas não deixa assim. Fiz compra de manhã, vou botar no freezer 3 horas depois. Aí você já descongelou, você já criou uma colônia de bactérias, já colocou lá. Já criou uma comunidade de bactérias enorme. Então é isso, a gente tendo esses cuidados, eu sei que os restaurantes, igual a repórter perguntou, como é que a gente vai perguntar para o restaurante? Você lavou, ele vai te falar que não? Pois é. Não lavei. Vai, né? Você desinfetou? Não, desinfetei. Então, assim, é difícil da gente controlar. Vai saber, realmente. né? Eu gosto de comer folha, essas coisas em casa. Tem muita gente assim, que quando vai comer em restaurante, opta por não comer a verdura. Come um alho cozido, né? Não precisa ficar paranoico com isso também. Mas, assim, essa história da praia que a doutora falou ali, meus filhos iam para Búzios todo ano, todo mundo passava mal. Teve, até que eu descobri que eram os mexilhões e as ostras cruas, que eles pegam ali na saída do esgoto ali, daquela água suja, pega aquelas facas sujas que lava dentro da areia e vai abrindo a ostra fresquinha, o mexilhão fresquinho, você está comendo aqui tudo contaminado. Tive vários episódios de internar menino que eu levei para passear em Búzios. Meu Deus. Por causa disso, da contaminação. Depois que eu descobri, eu falei, todo mundo proibido. Ninguém vai comer esses troços fresquinhos. Tá saber que eles são filtros, são esponjas que... mas fui saber isso depois, né? De alguns 3 ou 4 episódios de problema de infecção intestinal feia. Mas feia de internar mesmo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, não ficar paranoico. Os agrotóxicos. Tem gente que fala, estou botando de molho para tirar agrotóxico. Isso não é para tirar agrotóxico. Agrotóxico já está na planta, já está no legume. Eu vou lavar o morango bem lavado. Tem gente que lava o morango até desmanchar para tirar o agrotóxico. Já está nele. Ele já não tem como tirar, né? É para tirar a contaminação, sujidade, bactéria, você eliminar uma parte do problema. Então, feito isso, você come a sua salada e fica feliz para sempre. Nós não estamos aqui falando para você não comer, não deixar de comer, mas você tomar o cuidado com aquilo que você vai comer. Então, gente, olha que legal as dicas que nós tivemos e já nós voltamos para aprender a fazer uma deliciosa salada. Do dia a dia. Né, Regina? É isso aí. Então, até daqui a pouquinho, viu, gente? Espero por você. Estamos de volta com o Manhã Viva e a Canção Nova está promovendo uma caminhada que vai sair do Santuário do Pai das Misericórdias até o Santuário Nacional de Aparecida. Nós estamos vivendo este ano, Mariano, ano especial, 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, 300 anos da aparição, da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Pois é, um ano especial, um ano bem mariano, por isso convido você e a sua família a participar dessa peregrinação que vai acontecer no dia 2 de setembro, saindo do Santuário do Pai das Misericórdias de Cachoeira Paulista, a sede da Canção Nova. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, para maiores informações, entre em contato pelo site paidasmisericórdias.com. Entre lá, conheça também um pouco mais sobre o nosso santuário, que está lindíssimo, viu, gente? Você que já teve a oportunidade de conhecer, ou você que ainda não foi, faça ali a sua peregrinação até o Santuário do Pai das Misericórdias, que é muito bonito. Vale a pena você ir lá rezar, se confessar, ter este encontro especial com o Pai. E também, mês de agosto é o mês das vocações e a Canção Nova também, lá de Cachoeira Paulista, está promovendo o Kairos Provocação. É considerado um mês vocacional e neste tempo nós precisamos de um tempo de reflexão, né? Nós temos tantas congregações, temos tantas comunidades. Então, principalmente você que é jovem, você está discernindo a sua vida, o sentido, o rumo para a sua vida, está aí um convite para você, um dia de retiro, de reflexão, que vai acontecer no dia 20 de agosto, com o tema Vem Me Seguir. Você pode ter maiores informações pelo nosso telefone, DDD 12 3186 2600, ou entrando pelo site eventos.cançãonova.com. A Canção Nova aqui de Belo Horizonte também está preparando o dia do Bazar, dia 17 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Você está convidado a vir, trazer a sua doação, pode trazer já com antecedência aqui para nós, aquelas coisas ali guardadas no armário que você já não usa. Pode ser uso para muita gente que está precisando. Nós vamos vender num valor bem mais barato, né? Também vai ser o Dia da Beleza. É isso mesmo, dia 17 de agosto,
também será o dia da beleza. Teremos profissionais aqui, né, que vão estar cortando os cabelos por um preço bem mais barato, por R$15. Então você pode vir aqui até a Canção Nova, cortar o seu cabelo, ficar mais bonita e estar ajudando a Canção Nova também. Tá bom, gente? Venha, traga seus amigos, vamos lá pro Dia da Beleza para ser mais belo. Você vem, já compra também uma roupa bonita e já sai elegante. Já pensou? Que legal! Também vamos ter no dia 21 de agosto o simpósio em Provida. Isso mesmo, nós já tivemos a primeira vez, vamos ter uma outra oportunidade a partir das 13 horas da tarde, tá bom? No dia 21 de agosto, você pode estar ligando também, fazendo sua inscrição pelo nosso telefone 3306-6690 ou também entrando pelo blog da Canção Nova aqui de Belo Horizonte. Quero mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Deca, da Campanário, Lavessa, também o Salão Maison Rochard. Um abraço e sigamos juntos na evangelização. Bom, vou chegando aqui na cozinha com a Regina novamente, né, Regina? Isso aí. Que vai estar preparando uma deliciosa salada. Regina, o que você vai precisar? Quais as quantidades que você vai estar usando nessa salada? Eu acho que salada você não precisa ter receita com quantidade, não. É com variedade. Agora eu vou dar uma dica aqui, que eu uso para o meu dia a dia, que é o seguinte: para a gente consumir salada, que a gente sabe que é saudável, ao invés de você estar montando uma salada todo dia, e todo mundo remexe, um quer uma coisa, outro quer outra, eu compro aqueles potes de vidro e coloco os ingredientes. Igual, por exemplo, trouxe aqui cenoura, tomate, o brócolis branqueado, peito de frango. De 3 em 3 dias eu renovo os ingredientes. E eu ponho esses potes na mesa. Que só tira... Separado. Você só tira e as folhas também numa vasilha tampada. Você só tira aquilo que você quer. Então, um só quer comer tomate com alface, outro só quer... Entendeu? É uma dica que eu dou que funciona super bem. Faz um molhinho básico que eu vou ensinar aqui, muito simples, e mantém os potinhos. Aí daqui a 3 dias, hoje eu não quero tomar. Aí você troca os ingredientes. Você põe uma cenoura, você põe uma beterraba, vai variando. Entendeu? É uma forma de você consumir. Uma outra dúvida que me surgiu. Quando nós vamos colocar alguma coisa dentro do micro-ondas, a vasilha plástica pode ser colocada lá dentro? Não. O plástico, ele solta uma toxina que é altamente maléfica para o organismo. Então, não descongelar nada em vasilhas plásticas. Atualmente, assim, todo mundo pode olhar em qualquer coisa aí, se fala sempre em potes de vidro. E atualmente já tem muitos potes de vidro a um preço bom, que não vale a pena você comprar aquelas vasilhas de plástico, elas vão quebrar, rachar. Você usa 2 vezes, já não está bonita, ela fica com a cor feia. Vou comprando aos pouquinhos, na minha casa eu estou renovando tudo assim. Eu compro com tampa. Aos poucos vai comprando. Compra aqueles com tampa, você descongela, sobrou, você guarda com tampa. Ou senão pode pôr numa vasilhinha de vidro mesmo, qualquer né? Tira, coloca e põe ali. Mas nunca na de plástico. Isso aí já está altamente comprovado que a toxina que ele solta não faz mal. E aquele plástico que a gente protege a comida, aquele plástico para colocar no micro-ondas para não espirrar? Esse também é perigoso? Adequado, não. Aí ele tem que ser adequado para o micro-ondas. Eu, por exemplo, tenho uns lá de casa que são de silicone adequado para o micro-ondas. Se você comprar esses aí genérico que é só plástico comum, não coloca que não vale a pena. Tem que ser próprio para micro-ondas. Se ele está realmente indicado, vem do fabricante, indicado para uso em micro-ondas. Aí você tampa com ele, se você não tiver o seu com tampa, e descongela. Interessante, viu, gente? Anota aí cada dica que você está ouvindo aqui no Manhã Viva, que é muito importante para a gente, tá? Ô, Regina, então fala para mim quais as quantidades que você vai usar para preparar essa salada. Eu vou fazer o seguinte, eu trouxe uma... que com ar ela já não está tão bonita, que ela dá uma murchadinha. Eu trouxe aqui assim, quer ver? Uma alface crespa, tá? Você pode colocar inteira ou rasgar, fica a seu critério, que já estão todas lavadinhas, direitinha. Lá onde eu compro sem agrotóxico, inclusive, tem essa alface que eu acho linda. Olha aqui. Olha que bonito mesmo. Olha. Uma alface diferente, né? Eles falam que é alface japonesa. É diferente, ela não tem tudo quanto é lugar, não. Aqui a quantidade você vai criando, tá? Você coloca Pode fazer também numa vasilha as folhas todas juntas. Pode enfeitar também, fica bem bonito. Nós vamos colocar aqui um pouco de cada. Então aqui, isso aqui tem rúcula e agrião misturado, tá? Também a murchinha por causa do nosso ar-condicionado. Ela estava linda na hora que eu cheguei, mas assim não tem jeito, o ar-condicionado dá... Mas tá bonita ainda, que tá bem verdinha, tá novinha. Coloca um pouquinho na água, já ela vai voltar. Se você botar na água agora, ela volta. Deixa as folhas assim, para a pessoa poder escolher qual que quer, tá? A gente coloca as folhosas, aí eu venho Ali tem uma cenoura ralada. Vou colocar esse tomate, ralei um pouco de cenoura, vou colocar o brócolis, tá?
Então, é bem saudável, né, Regina? E vou enfeitar com uma proteína, para você não ficar só por conta das folhas. Então aqui a gente coloca o tomate picado ou aquele tomatinho delicioso. Cereja, sweet, o grape, que qual os nomes que dão aí. Ou esse mesmo, que às vezes está num preço ótimo também. Lava igual eu falei. Né? Para lavar o tomate, lavar o mesmo processo. Mesmo procedimento. Lava, dá uma escovadinha nele. Escova ele. E põe de molho, tá? Aqui você tem a cenoura, que você pode também, se você quiser, colocar aqui em volta. Eu acho esses brócolis lindos, pode ser esse. Esse é o comum. E tem outro que chama ninja. Que é o bem fechadinho, aquele fechadinho, Esse é aquele tradicional que um tempo atrás só se produzia desse. Que eu acho ele bem saboroso. Outra coisa, não joga a folha dele fora, não. E nem o talo também, eu aproveito tudo. O talo eu faço farofa, a folha eu lavo, faço igual folha de couve. A folha dele é super saborosa. E ele você faz assim, você dá uma branqueada e você conserva ele sem nada. Aí depois você tempera do jeito que você quiser. Aí o que eu falei? Vamos colocar uma proteínazinha aqui para dar. Coloca um franguinho aí. Para também... Ou frango, ou outra coisa que você quiser, ovo cozido, para dar uma... Aqui, ó, fica bonito. Uma azeitona. Até umas castanhas também, quem gosta. Castanha, bacana. Fica uma delícia. Tá muito na onda aí as castanhas. Eu acho que é isso. Salada não tem quantidade. Porque um pé de alface da salada, bastante. Um pé, então assim você compra uns 2 tipos de folha para não ficar... E vai variando, igual eu falei, vai trocando de 3 em 3 dias. Não deixa juntar aquilo ficar velho na geladeira. Ela ficou isso aqui. Agora, o que eu vou ensinar para vocês, que eu acho uma delícia. Um molho super básico. Olha o que é isso aqui. Eu tenho um limão e uma laranja, tá? Eu já exprimi aqui para adiantar. Você coloca num potinho, chama de suco cítrico. Um limão, laranja, você coloca sal. Eu amo esse sal rosa do Himalaia, que ele é realmente um sal puro. Então, se a gente compra verdura, legume sem agrotóxico, já usa um sal de boa qualidade, já usa um azeite de boa qualidade. Você já está ganhando aí no dia a dia. E a gente coloca azeite. E outra coisa, depois que temperou toda a salada, às vezes a gente tempera no prato, que é melhor, mas se já a pessoa já tempera tudo junto e a pessoa quer guardar, convém guardar? Não gosto. Por isso que eu falo que eu gosto da salada, que a gente coloca ela aqui e o molho separado. Então aqui a gente não... Aqui, ó. Você colocou laranja, limão, azeite, vou botar só um pouquinho de orégano, sal... Pode colocar ervas finas. Erva fina. E cada um que gosta de uma coisa inventa. E aí você faz isso aqui, ó. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha, arranja uma coisinha assim, você não precisa nem tornar. E deixa aqui mesmo. Você não vai comer isso tudo no almoço. Aí você joga por cima na hora de servir. Fica super saboroso. Eu adoro esse molho cítrico. Acho ele muito bom. Aí, só isso. Aí tem esses cuidados. A gente põe isso na rotina. Outra coisa que eu gosto também é disso aqui, ó. Você me perguntou se tempera, chama borrifador. Né? Que legal. Ó, aí você não come aquele montão de azeite também. Aí você dá uma borrifada assim. Uma dose, né? Dá uma dosada, tá vendo? Eu tenho isso também para azeite. Parece que tá perfumando a salada. Você dá só uma borrifada assim, ó. Olha, e já bota na mesa assim que já tá bonito. Aí o tempero a mais vai de cada um. Tem sempre um molhinho básico para dar mais vontade de consumir. Preparado, né? Preparado e fácil. Você viu que foi tudo rápido que a gente fez aqui. Eu acho que ficou legal. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas a vocês dicas. pela oportunidade para me chamar. Foram ótimas. Volto sempre. E nós preparamos ainda, gente, para reforçar as dicas que a Regina trouxe para nós, nós preparamos um VT dos cuidados que nós precisamos ter ao lavar as frutas e verduras. Vamos acompanhar. Dicas para lavar bem os alimentos. Lavar os alimentos em água corrente, utilizando uma bucha ou escovinha para retirar a sujeira visível a olho nu. Deixar as frutas e os legumes com casca de molho em uma bacia com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito de sódio durante 15 minutos. Logo depois, lavá-los em água potável para retirar o excesso de água sanitária ou hipoclorito. Pois é, a gente reforçou aqui a dica da Regina para que você que esteja em casa esteja bem preparado, né? Não seja enganado e vai se deixar contaminar pelos alimentos, né, doutora? É isso mesmo? É isso. E são cuidados simples, baratos. Qualquer pessoa pode fazer o que é recomendado, né? Acho que a gente não faz mesmo porque não presta muita atenção, não tem informação.
E tendo informação, é muito simples a gente ter uma alimentação saudável, cuidadosa, uma cozinha com as coisas certinhas, a gente que é dona de casa, né? Até para facilitar o dia a dia, saber essas dicas que a Regina explicou. Uma salada, quanto tempo leva para fazer uma saladinha muito dessa? Rápido, né? É 1 minuto, né? Então, eu acho que vale a pena. E se a pessoa está com pressa ali naquela hora do almoço, que é muito corrido, e está com fome, não lava direito, pega um tempinho à noite, como a Regina falou, né, prepara, já deixa lavadinho, guardado na geladeira, né, principalmente, né, no plástico ou no vidro, né, guardadinho ali. Quando chega em casa com pressa, é só retirar e comer, né, doutora? E esse cuidado que a gente deve ter, né, com a contaminação de uma virose, o que se a pessoa não cuidar, né, ela tiver muitas vezes essa contaminação, que problema que ela pode ter futuramente, até mesmo um problema sério intestinal? Não causa problema intestinal, não. Não? Não. Essas viroses causam outro tipo de problema. A pessoa emagrece, fica desnutrida, pode ficar anêmica, né? E geralmente não é só a virose, tem bactéria, tem mais coisas que enfraquece o organismo da pessoa. A diarreia enfraquece demais. Quem já teve uma diarreia um dia já sabe o tanto que ficou fraca. Então, uma virose sucessiva é até uma coisa rara a gente ver. Isso acaba tendo até que internar. Pois é. E também assim, a pessoa está ali sofrendo aquele problema ali e tem bactérias que é mais difícil de sair do que outras? Ou elas têm o mesmo tempo? Não, tem mais ou menos o mesmo... O organismo da pessoa que faz diferença. Vamos supor que a pessoa já não tem uma saúde muito boa, é uma pessoa idosa. É isso que eu falei. Para idoso e criança, qualquer bactéria é ruim, porque são organismos mais frágeis. E tem um certo tempo do ano, uma estação, que é mais fácil para proliferar, tá certo? Não. Proliferar. Hoje estou falando errado. Proliferar. A bactéria. Geralmente é no verão, né? Porque o calor, ele faz com que a bactéria cresça. Então, a comida que já está ali no quilo, ela já está, vamos dizer, com aquele calor que não é nem fervendo e nem frio, aquela coisa morna, aquilo já vai proliferando as bactérias, né? Então, no verão, tem que ter um duplo cuidado. Além do que também, a gente vai para as praias. Pois é. A água nem sempre é uma água filtrada. Evitar sucos fora de casa é uma coisa que eu falo sempre. Porque a gente distrai. Me dá uma laranjada. Mas será que aquela água foi filtrada? Pois é. Isso eu acho que é uma coisa que tem que prestar atenção também. Então, qual a mensagem que a senhora deixa para os nossos telespectadores, tendo este cuidado com a alimentação? Eu acho que tudo a gente acostuma nessa vida. A gente sabendo a importância de uma coisa, a gente se organiza para poder oferecer saúde para a nossa família, para os nossos filhos. Quem quer um filho com diarreia dentro de casa é um problema, não é? Verdade. Um dia a gente fica apavorado, o menino fica molinho, desanimado. Então, são coisas simples que a gente pode fazer para evitar isso. Então, vamos fazer. É verdade. Obrigada, doutora Ilma, por todas as dicas, orientações. Obrigada também à Regina, que esteve aqui conosco. Obrigada a você, que esteve ligadinho no Manhã Viva. Um grande abraço, Deus te abençoe, tá bom? E se Deus quiser, na sexta-feira, estaremos aqui com mais um programa ao vivo para você. Um beijo no coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!